O título da palavra é semelhantes a quem? Vou fazer uma reflexão rápida. Quando você olha essa imagem, você pensa o quê? Quero opiniões. Quando tu olha essa imagem e o título da palavra, tu pensa o quê? Quem arrisca? Alguém semelhante a Cristo. Quem mais? O que pensa? Ninguém pensa nada? Estão dormindo ainda depois dessa gritaria que foi aqui? Pensa o quê? Pessoas diferentes. Quem mais? Não sei, pastor, me ajuda. Olha a imagem. Presta atenção aqui, ó. Depois sai, não entende nada. Olha lá. Quando tu enxerga, tem um cara olhando para o espelho e ele está enxergando no fundo um reflexo. Parece a imagem de Jesus Cristo. Agora te pergunta. Quando você vai para o espelho, a quem você está refletindo? Quando você vai para o espelho, o que sai do espelho? Que imagem sai do espelho? Lembra sempre, um crente, o fruto de um crente é o outro crente. Você pode dizer isso comigo? O fruto de um crente é o outro crente. Se na tua família as pessoas são confusas, se tu é crente ou tu não é crente, tu não é crente. Se na tua família as pessoas estão confusas, se tu serve a Deus ou ao mundo, tu não é crente. Então, quando a gente olha para o reflexo é um crente tentando olhar para outro. Aí ele te olha e ele fica pensando: o que será? A irmã quer entregar o Rich, eu acho que ela quer entregar o negócio aí. Está dando um rolê na igreja só, uma boa, uma vibe. Presta atenção em mim aqui, não fica olhando para ela. Ela não está nem aí, não está nem ouvindo, irmãos. É isso que é massa. Porque a surdeza tem horas que ela é benéfica, né? Está nem aí, está na vibe dela ali, está numa boa. Bora, vocês podem me olhar agora, que até eu me desconcentrei aqui. Mas quando a gente olha para o espelho, e como eu disse, a pastora ia pregar esse final de semana, e eu estou num dos meus dias de estudos lá, e Deus falou muito profundamente comigo sobre isso. Que imagem nós estamos refletindo? Ou a frase inicial é: com quem nos parecemos? Você vai pensar que eu estou fazendo uma sequência de pregações, tentando dar ordem para elas, ordenar as pregações. A primeira pregação foi perdoados, piedosos e libertos. A segunda pregação que eu fiz semana passada foi, me ajuda aí, como? Oh, sempre tem uma alma, a alma do nosso radialista nessa vez, o caminho de um pródigo. Coisa mais sem sentido, Aline, é o Jairo narrar todas as séries e não ser artista em nenhuma. A voz por trás do som é aquela. Levanta aí, Jairo, para todo mundo. Faz aí, Jairo, a voz, e faz o abano da misa ali. Aí, aquela levantada de um senhor idoso, né? A pergunta que eu me fiz na hora é: com quem nos parecemos? Então hoje é semelhantes a quem? Semana passada a gente viu que não pode ter no caminho o caminho de um pródigo. E se tu é um tecnon, tu tem a obrigação de migrar para o Uios. Quem falou roios na célula aí? Levanta a mão. Roios, ruios, raios. Ninguém falou. Foi só tu, Leandrinho, falou. Ele foi lá em casa e disse assim para mim: pá, aquela pregação do Roios. E a outra que eu preguei foi sobre o Abesalão. Ele também. Só aquele pastor, o Abesalão. Mas quem é Abesalão, cara? Do que tu está falando? Não sei do que tu está falando. Aquele pastor do domingo, o Abesalão. Mas quem é Abesalão? Aquele do Davi, o filho do Absalão. Falar desse monte de bobagem. Eu comecei a olhar para algumas passagens da Bíblia e me perguntei: o que o meu rosto reflete? A imagem de Jesus traz paz. A imagem de Jesus, ela traz cura. A imagem de Jesus, ela é socorro em tempos de aflição. A imagem de Jesus, ela é amor. A imagem e a figura de Jesus, ela é reconciliação. E a imagem e a figura de Jesus é perdão. Quando nos olham, o que reflete? Você pode repetir comigo para o cérebro gravar? Jesus é paz, cura, socorro, amor, reconciliação e perdão.
Agora, por falta de unidade, porque nem todos falam, nós vamos repetir. Jesus é paz. Olha como eles falam: cura, socorro, amor, reconciliação e perdão. Quando nos olham, o que reflete de nós? Eu me fiz essa pergunta. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui para entrar nos trechos bíblicos que trazem a prova disso biblicamente, porque uma pregação, ela precisa ser bíblica e cristocêntrica, ela precisa apontar para Jesus. Então eu preciso trazer base bíblica para isso. Mas eu vou fazer uma introdução. Quando as pessoas nos olham e elas estão vivendo em um tempo de tribulação, quando elas estão conosco, elas têm paz. Quando as pessoas estão enfermas, lembrando que a palavra cristão é pequenos cristos ou portadores de Cristo. Então, se você se diz cristão, você é um pequeno Cristo ou um portador de Cristo, tá? Então, quando as pessoas chegam até você e elas dizem assim: eu estou enfermo, pastor. E a enfermidade é para cura, elas saem curadas, porque a enfermidade que é para o fim do ciclo. Tem enfermidade que é para o fim da jornada. Todos os nossos dias estão escritos. E tem enfermidade que é para o fim da jornada. A pergunta que eu te faço é: quando a pessoa chega até você e a enfermidade é para cura, ela sai curada através da sua oração? Ou a sua oração é vazia? Depois, se a pessoa está vivendo um tempo de aflição e ela precisa de um socorro, ela sai de você se sentindo resguardada, protegida? Se a pessoa está precisando ser amada, ela vem até você e ela tem julgamento, ou ela se sente amada pelos seus gestos? Se a pessoa está vivendo um tempo de separação, divisão, ela encontra em você reconciliação, ou você entra na vibe e diz assim: não, mas realmente, ele fez isso, realmente, ele não merece, ele fez aquilo? Ou é reconciliação que você prega? E por último, se a pessoa precisa ser perdoada, ela encontra em você acusação ou perdão? Falado sobre tudo isso, ao ver Jesus, nós vamos falar um pouco sobre cada um deles biblicamente. Aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas 8:22. Como a gente está com tempo, a gente vai tentar ler todos, para você rabiscar a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Levanta ela aí. Ei, massa, gente, cada vez mais gente está trazendo Bíblia. Glória a Deus. Lucas 8:22. Quem não traz Bíblia ainda, começa a trazer para riscar. No celular não dá para riscar. Esses dias eu vi o Felipe Soria mexendo num iPad, tablet, iPad, sei lá o que era aquilo, e ele escrevia com uma caneta. Tá mudando o negócio. Eu não sei escrever, mas tá, deve funcionar aqui também. Mas eu queria que vocês pegassem a sua Bíblia aí. Lucas 8:22 diz assim: quando estamos em tempos de lutas e tempestades, Jesus é a nossa paz. Olha cá, diz assim: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Será que essa nossa oração, ela tem capacidade de orar para uma tempestade parar? Eu acredito que sim. Começa os temporal e a promessa do granizo, eu já começo a orar e apontar na rua e dizer: Senhor, em nome de Jesus, lança para o oceano essa tempestade, Senhor, livra das nossas cidades. Mas quando tem pessoas chegando até nós em tribulação, nós somos a igreja, nós somos os representantes de Cristo. Quando vem pessoas até nós em tribulação, como que as pessoas saem? Elas encontram paz? Será que as pessoas, quando elas sentam na roda que você está sentado, e elas estão passando por um tempo de dificuldade, elas saem em paz? Ou você mais causa transtorno? Sabe, irmãos, eu quero muito despertar uma igreja que não entra no burburinho. Eu quero muito despertar uma igreja que, quando senta na roda,
ela senta para ser diferente. Eu quero muito despertar uma igreja que não vai aceitar estar em rodas ou mesas, como nós falamos, que não vai aceitar estar em mesas que são destrutivas. A boca do tolo, ela destrói. Eu estou preparando uma igreja e estou me desgastando, estudando e pregando e fazendo e acontecendo. Eu estou preparando uma igreja que, quando sentar numa roda de escarnecedores, não escarnece. Quando sentar numa roda de fofoca, não participa, a fofoca acaba. Quando senta numa roda em que há destruição, ela não faz parte. Uma das características da Sabrina que eu mais gosto, eu tive bastante dificuldade com a Sabrina, uma confissão que ela nem nunca ouviu, eu acho. Eu tive bastante dificuldade com a Sabrina no começo da relação pastoral aqui. Ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela não faz rodeio para falar as coisas. Tipo assim, tu chega para ela e diz assim, ó, essa caneca não pode estar aí. Ela te olha e diz assim, mas por quê? Porque eu não quero. Ah, tá bem, pastor, não vamos colocar ali porque tu não quer, mas convenhamos que não faz sentido. Essa é a Sabrina. Mas a Sabrina tem um negócio sensacional, que a Sabrina, ela encerra o papo. Ela falou o que ela pensa, ela não fica fazendo burburinho para contaminar os outros. Então ela falou pontualmente para quem ela discordou, ela compreendeu se é uma direção ou se é um conselho, e ela não leva o assunto adiante. Eu já vi isso acontecer várias vezes, não por intermédio dela, mas por pessoas que falaram para mim, que foram falar alguma coisa para ela, e ela disse assim, não, esse assunto está encerrado, eu não falo sobre esse assunto, vamos falar sobre outra coisa. Eu estou muito bem decidida, estou muito bem definida no que eu quero, na igreja, ou seja lá qual é a situação. Quando as pessoas chegam até nós, o que elas encontram? Ah, mas pois é, eu achei grosso dele também, Sabrina. Ele foi grosso, ele podia ter agido diferente. Não, quando chegou nela, encerra. Quando chega em mim, por quê? Porque as pessoas, elas pensam que vindo à igreja, que servindo a Jesus, você vai transmitir a paz que Ele tem, porque senão não faz o menor sentido você ler a Bíblia todos os dias como eu leio. Aí eu me fiz a pergunta, quando a tempestade está no barco da sua família, empresa e amigos, como você faz? Você acalma a tempestade ou você foge dela? As coisas melhoram com a sua chegada ou as coisas pioram? Presta atenção aqui, ó. Quando a coisa começa a ficar ruim na sua família, quem você é? O lenhador, o que bota a lenha para botar mais fogo na fogueira? Você é aquele cara que diz, poxa, a gente está tendo um tempo em família, para que está falando sobre isso? Cura especificamente com quem tem que curar. Por que tu não liga para o fulano e não fala? Por que tu não senta e não acaba com isso? Para que tu está fazendo isso? Tu está tornando esse tempo em família um tempo de divisão e de contenda. Não pode ser assim. Jesus simplesmente saiu, olhou para os caras e disse assim, cadê a fé de vocês? Acalmem a tempestade. Aí ele sai e diz para a tempestade, vento, para, te acalma. Gente, nós não vamos precisar ir ao mar, até porque nós não temos mar perto, mas nós podemos estar acalmando a tempestade dentro do barco de uma família. Nós podemos estar acalmando a tempestade dentro de uma casa que está vivendo um tempo de divisão ou de contenda. Rede social, volto a dizer, rede social não é ponto de exposição de crente. Rede social é ponto de edificação. É edificação. Rede social, para que as pessoas te seguem? Elas te seguem para ver em ti um bom conteúdo. E eu acho top, porém sem sentido. Top, mas sem sentido. Quem tem rede social e não posta nada. Ou seja, o camarada está ali para averiguar.
E se ele está ali como especulador, o que ele olha quando ele te especula? A igreja, ela passou a ser uma referência, um modelo na humanidade. E nós brasileiros, então, é uma coisa assombrosa. Nós passamos de 50 milhões de crentes. Nós passamos de 50 milhões, presta atenção, irmãos. Tem uns que estão com a cabeça lá em Bagdá, fazendo volta. A igreja no Brasil passou de 50 milhões de crentes. Para um país de 220 milhões de habitantes, nós somos 25% dessa nação aproximadamente. 25% em uma família muda completamente o cenário. Com uma pessoa que não aceita fofoca ou maledicência, tu não consegue fofocar. Com uma pessoa que não tolera a mentira ou o engano, tu não consegue levar isso adiante. Jesus olha para os caras e diz assim: vocês têm poder para fazer obras maiores do que as que eu faço. Se tu tem poder para fazer, então tu precisa mudar o cenário onde tu estiveres. Pô, pastor, mas não está acontecendo comigo ainda, como que eu faço? Todo mês, toda semana existe o dia zero. Recomeça. Quando as pessoas te enxergam, elas querem enxergar Jesus. Elas não querem ouvir essas tuas palavras vazias de comportamentos. Não adianta tu falar de Jesus ser arrogante. Não adianta falar de Jesus ser prepotente. Não adianta falar de Jesus e ser inflexível. Não adianta, irmãos, me perdoa. Não adianta falar de Jesus, mas não ser condizente. Essa semana o Glauber estava me falando de um ocorrido de uma menina que lançou uma música muito bonita. Muito bonita. A música que falava sobre os ribeirinhos, sobre o evangelho sendo levado a sério, um evangelho sem luxos, um evangelho sem riquezas, um evangelho sem... Aí ela estava numa conferência, agora disse o Glauber, ela estava cantando numa conferência que custa R$390 para entrar. Não fala. Eu sonho em pregar na conferência que ela foi. Acho que nunca vai acontecer, mas eu sonho. Já pensou eu pregando no Dunamis? Eu não posso falar do Dunamis. É um sonho pregar num lugar assim. Por que é um sonho, pastor? Porque alcança centenas de milhares, milhões de pessoas. Aqui eu tenho que pregar 10 anos para alcançar o número de pessoas que eles alcançam em um dia. E eu sou uma voz que clama no deserto. Eu tenho 3 livros que são mensagens. Mas como que eu chego nessas pessoas? Eu chego através do modelo. Porque eu me assemelho a quem? A Cristo. Mas pastor, tem coisas erradas em ti? Tem. Então toda vez que eu vou para o espelho, eu olho para o espelho e digo: cara, preciso mudar. Não dá para ser mais assim. Dia zero, vou começar amanhã. Então eu pego a Bíblia, agora eu estou lendo 1 Crônicas. Eu descobri um cara em 1 Crônicas, que eu já li sobre ele 50 mil vezes. Mas eu descobri um cara tão leal a Deus, chamado Josias. Se eu tivesse um outro filho, a pastora não quer. Mas se eu tivesse, quem sabe? Topa? Não, ela disse. Eu tento. Mas se eu tivesse outro filho, eu ia chamar ele de Josias. Josias foi um rei em Israel que até chegar nele, os caras tinham escondido a Bíblia, que naquela época eram os 5 primeiros livros da Bíblia apenas, o Pentateuco, ou as leis de Moisés, também conhecidas. Os caras tinham escondido a Bíblia, mas aí ele assumiu o reino. Repete comigo assim: ele assumiu com 8 anos de idade. Com 18 aproximadamente,
que nunca dá para dizer a definição exata sem que esteja escrito. Com 18 anos de idade, ele mandou um dos seus sacerdotes procurar o livro da lei. Então ele mandou um desses caras ler o livro da lei, e ele disse: caramba, eu não posso continuar o reino sem cumprir essas leis. Então ele começou a mandar derrubar tudo. Derrubou todos os postes ídolos. O que era postes ídolos? A idolatria a outros deuses. Ele começou a destruir tudo. Tudo, ele destruiu tudo, ele mandou abaixo tudo. Se tinha ouro na parede para o rei X, para o Deus X, ele mandava destruir. E ele mandou acabar com o Deus que se alimentava de sacrifício de crianças. E ele fugiu da minha mente o nome dele agora. Moloque. Ele mandou acabar com tudo que tinha de adoração a Moloque. Moloque só se alimenta com sacrifício de criança. Quando você vê na rua sacrifício de animais, são deuses, não é o nosso Deus. São deuses que se alimentam de sacrifício de animais. Não é o nosso Deus. Ah, mas é tudo sobre Deus e a Bíblia. Não é. Deus acabou com sacrifícios quando Ele próprio, o Deus chamado Jesus Cristo, se tornou sacrifício na cruz. Acabou. Então todo sacrifício na rua não é a Deus. Ele mandou acabar com tudo. E ele acabou com os prostitutos culturais e cultuais. Cara, esse cara mandou restaurar. E Judá, Deus havia dito que ia destruir Judá. Só que ele orou. E ele mostrou para Deus: Deus, eu tenho sido fiel, eu rasguei as minhas vestes. Rasgar as vestes, quando você lê na Bíblia, significa arrependimento. Então quando eles se arrependiam, eles rasgavam as roupas e eles colocavam cinzas na cabeça. Esse cara fez isso e Deus mandou dizer a ele: diz a ele que o Senhor dos Exércitos está dizendo que enquanto ele reinar sobre Judá, nada disso vai acontecer. Judá está livre. Porém, quando acabar o reinado dele, volta a maldição sobre Judá. Quem que esse cara reflete, irmãos? Quem que um cara desse, quando assume uma igreja, quando assume uma família, quando assume uma casa, quem que um cara desse reflete, irmãos? Agora, se olhe para o seu comportamento. Olhe como você tem vivido. Segundo ponto, quando as pessoas procuram Jesus para serem curadas, elas encontram em Jesus a cura. Lucas 5, versículo 12. Baixa aí uns versículos aí na tua Bíblia. Eu estou cuidando do horário. Parece que contra mim ele é sempre mais rápido o relógio. Diz assim: num povoado Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Lepra era a pior doença que existia na época, tá? Olha para cá para eu te explicar um segundo isso, para tu sair daqui entendendo. Lepra era a doença do isolamento. As pessoas precisavam ficar isoladas da sociedade. Até da família eles eram isolados. Então quando uma pessoa tinha lepra, ela tinha o que havia de pior. Não há como conviver com a pessoa leprosa. E além disso, o leproso, ele se tornava maldito por causa da lepra que carregava. Então Jesus encontra um cara coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser. Você pode dizer isso comigo? Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Lepra era maldição, lepra era isolamento. Jesus estendeu a mão nele e o tocou e disse: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu. Poxa, Jesus dizer eu quero, ou ele perguntar se Jesus quer. Quem pergunta para Jesus se ele quer que tu seja curado é porque não conhece a Jesus. E eu acredito cegamente que ele não conhecia Jesus, mas ele foi sincero. Os caras estão dizendo que tu cura. Os caras estão dizendo que tu é um Deus diferente de todos os outros deuses. Os caras estão dizendo que tu não exige nada, tu só exige adoração. Mas os caras estão dizendo que tu faz coisas impossíveis, que tu até levanta mortos dos seus túmulos. E Jesus olhou para ele e viu nele necessidade, mas também viu no próprio Cristo misericórdia. Então Jesus olhou para ele e disse: eu quero, seja curado. A pergunta
subsequente é o que você fazia. O que fazia, com que ele quisesse e as pessoas fossem curadas? A autoridade outorgada por Deus a ele como Deus na terra? Mas aí eu te faço uma pergunta: se Jesus tinha uma autoridade para curar, por ser Deus, você tem ou não tem autoridade para curar em nome de Jesus? Levanta a mão quem acredita que tem. Você que não acredita que tem. João 14:12, eu leio sozinho. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Quer dizer, se ele cura leproso, você não vai precisar nem chegar perto para curar. Pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Assim então, vocês devem orar todas as coisas em nome de Jesus. Por isso que a gente tem que saber, para que o Filho glorifique o Pai. Então, não adianta dizer: Deus, eu declaro cura, Deus. Não, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro cura. Para quê? Para que o Filho glorifique o Pai. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo nessa palavra: sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Então Jesus está dizendo nessa palavra: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. O que falta a nós, irmãos? Fé. Porque ele já deu autoridade, o Pai autorizou a ele curar quando ele veio à terra, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores das que eu faço. Então o que falta a nós? Se nós temos poder para orar, mas o que está acontecendo com a igreja? A igreja não vai mais, mete a mão na cabeça das pessoas que estão enfermas, porque ela tem medo que a pessoa não seja curada, e isso vira um testemunho negativo. Ah, meu irmão, tem cura que é para agora e tem cura que é para daqui a um ano, mas ela não acontecerá sem a palavra liberada. Tem tanta coisa que já aconteceu nas nossas vidas, mas tem eu enxerguei um casalzinho de dentistas aqui da igreja que são membros. Vai procurar dentista, procura os irmãos, parece que é uma facada a consulta. Estou brincando, não é nada. Eles são maromba também, esses dias eu vi eles marombando. Mas eu estava lembrando Lucas e a Tássila. Esses dias eu estava lembrando da mãe da Lidiane, da pastora. Tinha muitas caravanas em Bagé, chamava cruzadas antigamente. E, e um dos sinais da cruzada, os caras recebiam dente de ouro. Alguns mais antigão aí vão lembrar disso. Não vou dizer o nome dos irmãos, eles estão perdendo o cabelo, vai ficar, né, claro quem é. Os caras oravam e diziam: agora Deus vai estar mandando um sinal, Deus está fazendo a obturação, dente de ouro. A mãe da Lidiane recebeu um dente de ouro, ela tinha um dente de ouro, uma obturação de ouro. É difícil para a igreja de atualmente acreditar que isso acontece, né? Mas a mãe da Lidiane, ela tinha uma obturação de ouro que aconteceu na noite. Eu ainda estava aceitando Jesus, então eu era daqueles que ia na fila para cair, porque os caras tocavam e tu caía. Então eu ia na fila, os caras me tocavam e eu blum para trás. Aí eu saía, ia na fila de novo, os caras me tocavam e eu blum para trás. Como é que eu ia receber obturação de ouro? Tem um dente aqui acabado, bem que eu precisava hoje. Alguém pode botar a mão na minha cabeça hoje? Mas esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que nos chamou. Um Deus que quer que nós mude a história pelos lugares onde passarmos. Um Deus que quer que nós sejamos instrumentos por onde passarmos. Esse é o Deus que, quando eu coloco a mão na cabeça das pessoas, não sou eu, é para que o Filho glorifique o Pai. E quem orou? Não interessa. Não faz sentido saber quem orou. Eu tenho uma oração para aqueles que acham que não acontece na hora, não tem efeito. Eu tenho uma oração que eu fiz para uma irmã da igreja Família de Deus, que ela tinha uma dor crônica de longos anos, e ela foi na frente para um culto que eu estava pregando. Nem foi num culto que eu estava pregando, eu estava orando só, me chamaram para orar, e ela disse: eu sinto que esse irmão é um irmão que tem poder na oração. Ela foi, e eu orei, e essa irmã disse para mim que foi curada, e não tem absolutamente nenhum resquício dessa dor décadas à frente. Mas sabe quantos anos depois eu soube disso? Eu soube disso mais de 10 anos depois. Mais de 10 anos depois eu soube que essa mulher tinha sido curada. Eu nem fazia ideia. Por quê? Porque é para que o Filho glorifique o Pai. Aqui já aconteceu centenas de curas, centenas de pessoas foram curadas. E quem é mais antigo aqui vai lembrar que
que as pessoas passavam aqui e mostravam que tinham sido curadas, fazendo movimentos dos membros que tinham sido curados. Por que não está acontecendo agora, pastor? Se tu tem o dom de cura, eu tenho o dom de cura, mas é Deus que diz o dia que Ele quer usar. Eu não faço exibicionismo, porque é muito simples. Tu sair daqui, a pessoa não foi curada, nada aconteceu, era uma carnalidade do inferno. Então quando Deus quiser, Ele vai mandar fazer, eu vou fazer, vai ser um rebuliço santo. E eu não sei se não vai ser hoje, irmãos, hein? Mas Ele é o Deus que cura, e Ele te deu essa autoridade. Você tem essa autoridade. O que te impede então? Pastor, me impede a falta de fé. Não é a resposta mais lógica? É ou não é? Não é a falta de fé. A Bíblia diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mostarda é o menor de todos os grãos que existe, não há outro grão maior que o grão de mostarda, menor que o grão de mostarda. E a Bíblia diz que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte para se mover, ele vai se mover. Então uma fezinha titica, vocês estão aqui ainda, irmãos? Uma fezinha titica desse tamanho consegue liberar a cura. O que então, pastor, que impede a cura? E aqui é a parte mais importante da pregação. É o nosso pecado. Você pode dizer para quem está do teu lado: é o teu pecado. É o meu pecado, para tu não parecer arrogante. Aí eu te convido a abrir a tua Bíblia em Gênesis 3, capítulo 1. Gênesis 3, 1, história mais batida da humanidade, mas a galera está presa aqui ainda. Gênesis 3, 1 é a história mais batida. Quer que eu te mostre o efeito disso? Quem quer que eu mostre o efeito do pecado? Amém não é, amém é assim seja. Diga, eu quero, pastor. Para vocês então, para os outros não. Diz assim, Gênesis 3:1: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Cutuca quem está do teu lado aí, diz assim: o diabo sempre vai colocar dúvida. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, e se o fizerem, morrerão. Você pode repetir isso comigo? Se o fizerem, morrerão. Diga em voz alta agora: morrerão. Eu vou te explicar por quê. A pergunta que eu te faço é: eles morreram após o pecado? Não morreram? Oxe. Tem uns que disseram sim, tem uns que disseram não. Eles morreram? Não. Não morreram. Eles continuaram vivendo da Silva. Por isso que tem da Silva hoje em dia nos nomes aí. Eles continuaram vivendo da Silva. Gênesis 5 registra que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete. E lista uma expectativa de vida de Adão de 930 anos. Então Adão viveu 930 anos. Repete isso para tu nunca mais esquecer. 930 anos ele viveu. Eu mando você repetir para vocês não esquecerem. Alguns estudos dizem que a criação, o Éden, o nascimento de Caim e Abel e a expulsão ocorreram entre a criação e o nascimento de Sete. Mas o texto não fixa esses eventos em anos específicos da vida de Adão. Só se sabe que isso aconteceu. Mas aí eu procurei um dos professores que está de escala, eu acho que no Kids, que é o Mateus, o nosso pastor, que é da Escola do Saber, e nós começamos a nos provocar um ao outro. Mateus, lê isso, eu leio aquilo. Mateus, lê isso, eu leio aquilo. E nós chegamos a uma conclusão. Adão e Eva, por causa de escritos bíblicos, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, Adão e Eva viveram aproximadamente 830 anos ainda após o pecado. Mas eles morreram? Não, fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Espiritualmente eles morreram. O filho matou outro filho, o irmão matou o irmão. Fisicamente a história não aconteceu, mas
A morte que a gente está falando aqui é a morte espiritual, ou seja, o pecado do Adão e da Eva matou o projeto de Deus para eles. Mas o pior de tudo é que fez eles seguirem vivos e vivendo a consequência de cada uma das suas desobediências. Pastor, estou passando um tempo terrível na minha vida. Entendeu agora? Entenderam ou não entenderam? Consequência. Você não morreu, mas o propósito sim. Você não morreu, mas o propósito sim. Por quê? Porque você pode estar atrasando. Aí eu vejo muito crente dizendo o seguinte: eu vou na igreja, mas eu não sou fanático como eles são. Eu vou no domingo e quando eu não posso eu não vou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não reclama de não estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque quem está atrasando o propósito é tu. O grande problema da nossa geração, porque eu não posso falar da geração anterior, que era completamente diferente. O grande problema da nossa geração é que a nossa geração se distraiu com os prazeres do mundo. Então o cara quer ficar em casa olhando série, o cara quer ficar dormindo até mais tarde porque é domingo, o cara quer ficar bebendo uma cervejinha porque todo mundo bebe. Eu já contei a história da praia para vocês, que eu falei dos argentinos bebendo ou não contei? Não? Eu estou com a pastora na praia e estava a fim de causar ira, discórdia. Estava muito calmo, precisava de uma zoeira. Aí tá mas assim, irmãos, uma manada de argentino, com aquelas caixas da JBL, que aquilo parece que se propaga como praga na praia. Então se tu vai para Santa Catarina é um negócio genial. E eu olhei para ela e disse assim: olha os caras felizes, cara. Os caras estão aí dançando, brincando, se alegrando. O que faz diferença uma cervejinha? Acho que nós devíamos tomar uma também. Nós andamos muito para baixo. Meu irmão, mas essa mulher me deu uma atropelada. O que é isso, pastor? Ela me dizia: o que é isso, pastor? Tu tá de brincadeira? Tu já pensou se alguém ouviu? Ela tá com uma cara que não lembra da história. Tu já pensou se alguém ouviu? Que é isso, Fabiano? Tu tá pensando como crente ou tu tá pensando como mundano? Eu disse: calma, ignorante, era só uma brincadeira. Mas que eles são felizes, eles são. Eu dizia para ela: para com isso, porque senão tu pode falar isso para alguém da igreja. Agora, pode ser felicidade, pode ser ou não pode ser? Pode ser. Qual que é o grande problema da felicidade do mundo? Passageira. Acabou o efeito da bebida, acabou a felicidade. Acabou o efeito da droga, acabou a felicidade. Qual é a diferença do homem de Deus que luta pelo seu propósito? A diferença do homem de Deus que luta pelo propósito: ele pode até passar a tribulação 6 dias, mas no 7º dia a tempestade acaba e vale a pena todos os 6 dias de tribulação. É diferente, irmãos. É diferente. Porque nós sabemos que estamos no projeto e que nós, mesmo que passemos por tempestade, nós sabemos que o dono do barco não deixa o barco afundar jamais. Não precisa. Pastor, mas eu não quero ser obreiro, quero viver a minha numa boa, é puxado demais. Para mim está tudo bem sempre. Eu sempre tenho uns louquinhos da cabeça como eu que topam ser. Para mim está tudo bem sempre. Agora, não reclama do projeto na tua vida estar demorado. Não reclama. Eu estou cansado, pastor. Irmão, vou até sentar. Estou cansado, pastor. Vai falar para mim, irmão? Tu está cansado? Eu estou, mas assim, eu estou cansado, não, eu estou morto de cansado. Mas o teu cansaço, pastor, como é que é? O meu cansaço é assim: eu estou fisicamente cansado, daí eu deito para dormir e eu me renovo. Aí no outro dia eu já consigo de novo. Daí eu passei por uma pauleira num dia, foi um dia cansativo, difícil, porque eu também tenho contenda na minha casa. Na minha casa vive a Lidiane. Entendeu? Tem dias que não são legais. Só que o que a gente tem que fazer, irmãos? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu tenho que chegar para ela e tenho que dizer: meu amor, a gente deita e a gente ora. Essa semana a gente teve uma microcrise. Vocês adoram uma história, né? Semana a gente teve uma microcrise.
É a tribulação dos 40, dos quase 50. E a gente se desentendeu. E eu tinha uma expectativa que ela não supriu, ela também tinha uma expectativa que eu não supri. E aí, dia ruim, passei mal, dia ruim, vontade de chutar a parede. Chegou no final da noite, nós estamos fazendo um propósito, eu e ela, 14 dias antes dos Estados Unidos. O propósito é ler a Bíblia, orar juntos e ouvir louvor. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o capítulo que a gente está lendo é Zacarias, é a profecia de Zacarias contra a Babilônia. Eu lia, digo, Babilônia, hein? Pensava, Babilônia não morreu, hein? Está aqui, hein? Viva! Sai, Babilônia, da minha vida! Aí eu olhava para ela disse, era o dia dela orar, eu acho, não lembro. Eu disse para ela assim, eu já li, porque cada dia um lê e o outro ora. E no fundo está tocando Luciano Camargo, Vitorioso és. Eu digo, isso é perseguição. Aí ela leu, eu li, ela vai orar, e eu disse assim, está na hora de tu orar, tipo assim, a soberba vai cair agora. Ela começou a orar, eu fiquei me sentindo ridículo. Por que, irmãos? Porque nós temos um camarada chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele constrange o homem do seu pecado. Ele não consegue mais viver como se fosse antigamente. Não estou nem aí, tanto faz, não interessa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vive por propósito, ele não vive por projetos. Você pode dizer isso comigo? Ele não vive por projetos, ele vive por propósitos. Tu pode até não ser tão piradinho quanto eu pela igreja. Sabe que eu incomodo para as pessoas estarem na igreja do domingo? Eu fui criado numa família que por mais de 10 anos, todo domingo a família tinha que se reunir para almoçar juntos. Todo domingo nós nos reuníamos, nós íamos para a casa do meu tio, toda a família pela parte da minha mãe. E a gente almoçava juntos, sentados à mesa, até que o meu avô morreu. Quando meu avô morreu, acabou as reuniões em família. Eu comprei a mesa do meu tio, a mesa está guardada na minha casa, porque na minha casa ninguém come no sofá ou em qualquer outro lugar, na minha casa só se come a mesa. Mas sabe o que é para mim esse encontro com vocês de manhã? É um encontro à mesa, só que a mesa com Cristo, é a mesa da ceia. Então todo domingo que você vem para cá, é o nosso encontro de mesa nas manhãs de domingo que eu tinha com a minha família. E quando falta alguém, pastor, eu mando mensagem na segunda, tu não veio. E aí, tá tudo bem? A hipocrisia sempre é a mesma. Tudo bem, pastor. Só me dormi. Volto para lá, né? Me dormi, passou do meu poder de segurar. Então, a igreja, irmãos, ela se tornou uma mesa de comunhão. A igreja, ela se tornou um lugar para que a gente possa ter encontros que curam, encontros que restauram, encontros que transformam a gente. Quando temos um encontro com Jesus, as coisas mudam. Quando esses 830 anos aproximados de Adão acontecem, esse cara viveu, imagina, 830 anos lembrando, eu provei da árvore que não podia provar. Eu poderia estar sentado no jardim, comendo do bom e do melhor, sem provar o que é tristeza, angústia ou a dor da perda de um filho, mas eu tomei a escolha, eu tomei a decisão e fiz a escolha de provar dessa maldita dessa árvore e desse fruto. Qual é a árvore e o fruto? Pecado. Pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. E é isso que pode estar acontecendo. Pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Orou e jejuou, se arrependeu, continuou não acontecendo, irmãos. É pecado, tem pecado ainda. Mas é ruim de ouvir, pastor, o problema é teu. Mas tem pecado ainda. Pastor, mas eu tenho vivido uma vida reta diante de Deus, as coisas não estão acontecendo comigo. Então averigua, porque há pecado. É só o pecado que nos afasta de Deus. Não há outra coisa que nos afaste de Deus. É só o pecado. Pastor, as coisas não acontecem na minha vida. Há pecado. Há pecado. Analisa, averigua, toma cada pedaço da tua vida. E para encerrar o último ponto, definitivamente o último ponto, quando temos um encontro com Jesus, o seu amor nos liberta dos nossos acusadores.
Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando Jesus é o centro, a gente olha para os nossos acusadores e a gente sente pena. A gente olha para os nossos acusadores e não faz o menor sentido eles estarem sentados com uma Bíblia na mão no domingo de noite nas suas igrejas como acusadores. O acusador é Satanás. Então, se na igreja você usa a arma da acusação, Satanás, é demônio. Só que a Bíblia mostra isso, porque a pregação ela precisa ser bíblica. Abre a tua Bíblia para encerrar em João 8, versículo 1. João 8, 1 a gente encerra. Os meninos do louvor podem subir aqui. Olha isso, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Para por um instante aqui que eu vou te ensinar mais uma coisa. O adultério, ele era o pecado, como se fosse o pecado principal, tá? E a pessoa precisava ser exposta publicamente para a sociedade julgar. Até que veio um cara. E esse cara se fez pecado por nós. Então esse cara diz assim: eu vou ser adúltero por ti, eu vou ser mentiroso por ti, eu vou ser enganador por ti, eu vou ser ladrão por ti, eu vou ser tudo por ti, por uma manhã, por um dia, melhor dizendo. E esse dia que vai se chamar crucificação, eu vou libertá-los de todo cativeiro. Então os caras querem pegar ele na lei de Moisés, e os caras trazem uma mulher em flagrante adultério. Eles viram o adultério. Versículo 4: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Ela estava na cama. Essa mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés, Bíblia, eles estão apontando para Jesus a Bíblia. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Versículo 6: procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Ele começou a fazer assim. E há um desespero dos estudiosos em descobrir o que ele escreveu, mas não se consegue. E ele começou assim, e a mulher pega em flagrante adultério está aqui na frente. E os caras estão dizendo: e aí, pedra ou não pedra? Vamos apedrejar ela para ela ver que mesmo o que se diz Cristo, o Messias, o Salvador, estando aí, essa mulher vai ser julgada porque ela é uma pecadora. E ele está aqui. E aí é o mais extraordinário de tudo. Com isso eu não quero te dizer que tu pode pecar, e eu vou te ensinar. E aí o mais extraordinário de tudo é o seguinte: porém ele apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Porque para ele, por causa do seu amor, todo pecado é igual. Aquele que não pecou, que atira a primeira pedra. Versículo 8: então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Voltou sem olhar para os caras. Morram seus infelizes que atacam as pessoas. Morram na míngua aí, porque eu estou aqui, não é comigo. Eu sou sem pecado, eu não tenho pecado, eu não pequei. É ele, né? Eu sou pecador. Ele está dizendo: eu não pequei. Fala aí. Se tu não tem pecado, fala aí, eu quero te ouvir. Aí os caras, ele volta, né, a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? E aqui vem o ensino. Aqui vem o ensino. Ele diz: onde estão os seus acusadores? Ela diz, e diz: nenhum deles a condenou? E ela diz: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não a condeno. Você pode falar em voz alta comigo? Vá e não peques mais. Aqui está a chave do ensino. A chave do ensino está aqui. O problema não é o teu pecado.
problema é a falta de arrependimento e mudança de postura. Aqui está a chave. Ele olha para essa mulher, e o povo está pedindo condenação, mas ele está dando a ela amor. Quando nós necessitamos de amor, ele nos ama sem nos condenar. Então ele orienta a mulher a mudar de vida e seguir sem pecados. Vá e não peques mais. Mas ele não sabia que essa mulher seguiria pecando? Sabia ou não sabia? Ela era imperfeita. Ele sabia que ela seguiria pecando, mas ela não pecaria mais naquilo que ela foi pega em flagrante pecado, porque ela aprendeu. Ela sentiu a dor da acusação, ela esteve à beira da morte e ele o livrou. Agora resta a pergunta: mas quando o pecador nos encontra, o que muda? Quando o pecador encontra você e ele esteve em flagrante adultério, quando esse pecador te encontra, o que acontece? Pedras para a multidão ver? As pessoas saem curadas das suas ofensas ou são ainda mais ofendidas por nós? Eu e a pastora, nós temos tratado de tantos adultérios aqui. Antigamente era um hábito da igreja levar a pessoa para o púlpito, e a pessoa era exposta e ela entrava num negócio chamado disciplina. Ela entrava em disciplina, ficava pelo menos 1 ano afastada da comunhão da igreja ali, da ceia, e ela ia para cima do púlpito, ela pegava o microfone e ela tinha que dizer: eu pequei com o pecado do adultério, igreja, eu me arrependo, peço perdão, vocês me perdoam? Era assim que funcionava. Eu e a pastora e muitas outras igrejas, graças a Deus, nós entendemos essa palavra. Então, ao invés de olhar para os acusadores, nós olhamos para o acusado. E se ele realmente estiver arrependido, nós tratamos dele com amor, sem exposição. Então ele é cuidado, ele é gerado dentro das nossas possibilidades e imperfeições. Ele é cuidado, gerado, e nós ressocializamos ele à igreja, sem que a igreja fique sabendo que ele é um transgressor de uma lei, como todos os outros são transgressores. Esse é o amor. O amor, ele não fica apontando em rede social aqui, ó, traiu e estava lá, traiu e estava falando, isso aí é. Mas e quando esse pecador te encontra, como é na sua casa? A sequência de fatos nos mostra o quanto ainda precisamos nos parecer com Jesus, para fazermos o que Ele nos chamou a fazer e viver. Mas será que Jesus está sendo convidado para entrar nas nossas casas? Te convido a ficar em pé e te faço essa pergunta para a gente encerrar. Te faço essa pergunta, irmão. Deixar você se espichar aí, porque eu não quero deixar você se desaperceber disso. Essa mulher foi pega em adultério, foi perdoada. A tempestade estava afundando o barco, que estava cheio de água. Ele acalmou a tempestade. O leproso foi curado da sua lepra. Mas e quando as pessoas nos encontram precisando desse Cristo? Como que você tem feito? Quem você tem sido? Você pode se atentar aqui. Eu queria pedir para você fazer um tempo de reflexão. Você e a sua alma. Nós vamos continuar baixinho aqui, porque eu quero terminar profetizando. O vai, não peques mais. Eu não vou te chamar aqui na frente se você pecou. Eu não vou te chamar aqui na frente se você tem sido orgulhoso, se você tem sido isso, aquilo ou aquilo outro. Hoje eu não vou chamar ninguém, porque eu não quero exposição, eu quero cura. Então nós vamos cantar, nós vamos adorar, mas eu queria muito que você fechasse os seus olhos e você parasse para pensar em quem você tem sido no meio da sociedade. Acusador? Você tem sido fonte de amor e de cura? Fecha os olhos, irmão. Ora, por favor, ora. Porque essa é uma chave para virada de chave na sua vida.
De repente você veio até essa manhã aqui na igreja para ser transformado, cara, para sair desse lugar de estagnação, para se arrepender do seu pecado, porque se as coisas não estão acontecendo com vocês, Adão e Eva viveram 830 anos fruto do seu pecado.